Boa noite, investidores. Boa noite, investidoras. Boa noite, audiência. Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, no ar pelo canal Amantes da Curva Capital de Pará de Minas, Minas Gerais e região, mais uma transmissão do Boletim Econômico. E eu, já fazendo aqui um adendo, eu resolvi gravar o programa de hoje, mesmo assim ainda já ia chamando 24 de fevereiro de 2024, né? Pois é. Sabe o que é isso? Canseira. Depois que você passa 3 semanas fora, né? Aí você tem que colocar muita coisa em dia. Bom, pessoal, então vamos lá. O nosso título de hoje: Haddad ganha, né? É que não dá para colocar tudo. Ganha atenção majoritária de investidores. Isso aconteceu num evento que nós vamos falar aqui agora, tá? No mercado. Plano de Lula para Minas Gerais. Ei, hein? O que será? Que ele está se achando o quê? O tal com a popularidade mais baixa do país, né? Não tem, acho que nem não tem nada que perde para ele. E a Alemanha, economia pária, vou explicar, viu? A semana do pré-carnaval começa com o pessoal de Brasília roubando a cena. Hoje, Lula da Silva participa de uma cerimônia no Rio Grande do Sul para a assinatura do contrato de navios da Transpetro pela programação de renovação da frota do sistema Petrobras. O que sempre pode render uma fala ou outra para o mercado. Neste final de semana, durante o aniversário de 45 anos do PT, Lula voltou a dizer que em 2023 o produto interno bruto foi de 3,2%, acima do PIBzinho de 0,8% previsto pelo mercado. Eu já falei para vocês nos 2 episódios passados que ele até agora está tomando álcool, então, né, isso aí não precisa nem ser discutido, né? Mas quem roubou, quem ganha mesmo a atenção
é Fernando Haddad. O ministro participou de eventos na B3 sobre parcerias públicos-privadas e concessões. Na sexta-feira passada, 21, Haddad voltou a falar da isenção do imposto de renda para aqueles que recebem até R$5.000 por mês. Em entrevista ao ICL Notícias, abre aspas, o desafio não vai ser isentar, vai ser compensar com quem não paga. Quem não está pagando nada contra o trabalhador é que está pagando 27,5%. Vamos equilibrar um pouco. Fecha aspas, diz Haddad. O projeto da compensação para a correção da tabela do imposto de renda já está com Lula da Silva e deve ser entregue ao Congresso Nacional após o Carnaval. Claro, primeiro, né, vamos passar o Carnaval como tudo aqui no Brasil. E depois aí, então, a gente vê, né, como é que fica. Aqui é sempre assim, né? Esse ano até demorou, né, porque o Carnaval vai dar em março, então, né, aqui, ó. Hoje é 24, já... Quer dizer, não, já começou o Carnaval há muito tempo, né? Já começou, e ó, segunda-feira já é Carnaval, segunda, terça, né? E quarta, né? Terça-feira aqui, ó. Então hoje já está acabando. Bom, a CEO Conference 2025, organizada pelo BTG Pactual. O que é isso? Diretor de marketing, tá? Já começou a revelar os palestrantes que estarão nos painéis nos dias 25 e 26 de fevereiro. Portanto, como vocês podem ver, né, para iniciativa privada, BTG e coisa, para quem trabalha nesse país de verdade, Carnaval, né, é só uma grande bobagem. O evento, considerado um dos mais importantes do mercado financeiro, reúne lideranças políticas e econômicas para discutir os principais desafios e oportunidades no Brasil e no mundo. Em 2025, entre os convidados está o ocupante de uma das cadeiras mais importantes do governo atual, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o que esperar do CEO Conference 2025? O último ano foi marcado por uma série de desafios econômicos, como as incertezas sobre o pacote fiscal, um novo ciclo de alta de juros e a inflação no radar do mercado. Durante o CEO Conference, o ministro Fernando Haddad deve comentar sobre o panorama macro atual e quais são as perspectivas para a economia.
quais são e para a economia ao longo de 2025. Com esse óculos embaçado aqui é melhor ficar sem ele, né? Não tem jeito não. Bom, mas além da participação de Haddad, a CEO Conference 2025 também terá outros especialistas e líderes do mercado financeiro no LINEUP. Isso aí eu penso ser um auditório só para essas coisas aí do mercado financeiro. Acho que a gente tem acesso, nunca tive acesso a isso lá não, viu? Mas eu penso que deva ser isso aí mesmo. O objetivo é oferecer insights para empresários, investidores e executivos saberem o que esperar desde o ano do ponto de vista político, econômico e tecnológico. Lembrando que no canal exclusivo do BTG Pactual, isso aí tudo está sendo transmitido para quem quer, né? Entre os outros grandes nomes já confirmados para o evento estão, por exemplo, André Esteves, claro, né? O chairman e sócio sênior do BTG Pactual, Rogério Xavier, sócio fundador da SPX Capital, e Luiz Stuberg, sócio fundador da Verde Asset. Tá bom? Belezinha? Então é isso aí, né? Então vamos agora para as nossas matérias. Agora eu vou revelar para vocês o plano macabro de Lula da Silva aqui. Tem que rir para não chorar. Rodrigo Pacheco avalia ser cedo para prometer palanque a Lula em Minas Gerais. Eu vou fazer só um breve comentário disso aqui, gente, porque é muita, sabe? Mas é muita cara de pau para esses camaradas, sabe? Quererem, né? Você pensa bem, um cara como o tal de Lula, que não tem, né? Que não tem, aliás, nem aqui em Minas ele quase nem vem, e agora ele tá querendo dar uma de quem vai ditar as normas aqui. Será que ele acha que aquele evento que teve, né, lá sei lá, naquela sede ou naquele galpão do PT, né, onde foram comemorados onde foi comemorado, né, os 45 anos de existência dessa praga que nasceu aqui no Brasil, né? Que eu não sei para que
Só a existência desse partido político, por si só, já configura uma aberração. Mas, né, nasceu, agora vamos deixar isso aí. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ex-presidente, não sei se a gente pode falar isso não, né? Mas tudo bem. Avalia ser cedo para decidir definitivamente se será candidato ao governo de Minas. Ô camarada, você aqui em Minas Gerais, eu acho que eu posso falar isso com propriedade de causa, que você não ganha nem para porteiro de cemitério, viu? Eu tenho certeza, eu acho que eu tenho uma convicção comigo que você não ganha nem para porteiro de cemitério. Então, ele mesmo avalia ser cedo ainda, né, para falar que vai ser candidato ao governo de Minas Gerais em 2026. Mesmo assim, se aceitar assumir um ministério no governo Lula, né, porque o Lula quer tirar alguém, e como o Pacheco, né, numa pequena reforma ministerial que ele está fazendo, está tirando aquela ministra incompetente, né, que até agora não fez nada para a saúde, né, acho que é Nízia Andrade, sei lá, e colocando um outro lá que tem o nome dele aqui para baixo aqui, que nós vamos falar ainda. E também ele pleiteia almeja dar um ministério robusto, né, assim, bem significativo no governo para o Pacheco. Por quê? Porque aí o Pacheco, com esse ministério robusto, né, ou supostamente também poderá o quê? Levar algo aqui para trazer, né? Trazer algo aqui para Minas Gerais, tá? Então é isso aí, né? Eles acham que o mineiro vai ser comprado depois de tudo que esse cara fez no Senado Federal, né? Foi um dos maiores traidores que a gente teve. Mas o mineiro tem hora também que, sei lá, né? Eu tenho minhas dúvidas. O que o petista quer, um palanque no estado daqui, para o ano que vem. Entretanto, não quer disputar uma eleição sem chance real de vitória. Então nem vem, nem aceite, tá? Porque se você, né, cogitar essa possibilidade, você é o cara mais imbecil e idiota que eu já vi em toda a minha vida, tá? Pacheco tirará férias e só voltará a Brasília depois do carnaval, no início de março. Então não decidirá sobre ser ministro de Lula antes disso. Será mais um mês em que as mudanças na esplanada devem continuar em banho-maria. Como já mostrou o Poder 360, os partidos preferiram se concentrar neste momento
na divisão das comissões da Câmara e do Senado. Querem negociar com o governo a partir destas definições. Por isso, a retomada deve sair só depois do Carnaval e pode se prolongar além de março. Pacheco considera que poderá assumir um ministério de Lula agora em 2025 e ficar no cargo até ano que vem. A partir daí, assumirá a conjectura política nacional e mineira para as próximas eleições, para decidir se será ou não candidato. Se o governo petista estiver derrapando na economia, mais ainda na economia, sem apelo popular, não deve embarcar na campanha. Vocês estão vendo, né, a fidelidade desses caras, né? Pacheco tem ouvido sondagens de interlocutores do presidente, como o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e o líder governista no Congresso, Randolph Rodrigues, PT do Amapá, namoradinho da Gleisi Hoffmann, né? Todos querem saber se o mineiro topa assumir um ministério e ser candidato em 2026. Ainda não ouviram uma resposta definitiva dele, que aguarda contato direto de Lula. O petista quer um palanque, olha só a presunção, a arrogância desse camarada Lula da Silva. O petista quer quer um palanque em Minas Gerais com a vinda do senador para a esplanada dos ministérios. Na última quinta-feira, Lula disse querer que Pacheco seja, quer dizer, praticamente afirmando, né, que Lula é que o Pacheco, esse traste, né, esse projeto de gente, seja o governador em 2026. Abre aspas aí por Lula da Silva. Eu não posso dizer quem vai ser ministro. Se pudesse falar, eu falaria. Mas o que eu quero é que Pacheco seja governador de Minas Gerais. Fecha aspas, disse esse outro bebum, né, que devia estar bêbado para falar umas asneiras dessa, né? Lula da Silva, tá? Chega muito, porque isso aqui me dá nojo, ler isso. Pois é, enquanto isso, a economia da Alemanha vai andando em frangalhos, mesmo com as eleições, né? Porque a confiança na Alemanha despencou e sua economia está capenga. Agora vocês entenderam, né? Essa reportagem é do The Wall Street Journal, tá? Uma década atrás,
a Alemanha era nação modelo. Sua economia não apenas resistiu à ascensão da China, mas estava prosperando com ela. Suas finanças públicas equilibradas se destacavam em um mundo de enorme dívida pública. E enquanto os legisladores britânicos e americanos se envolviam em grandes guerras culturais, os políticos alemães continuaram a praticar a arte da concessão. Hoje, a Alemanha passou de padrão a pária. Seu modelo econômico está quebrado, sua autoconfiança destruída e seu cenário político faturado. O antigo motor de crescimento da Europa encolheu por 2 anos consecutivos, anulando qualquer recuperação ocorrida desde a pandemia de Covid-19. Sua produção industrial caiu cerca de 10% no mesmo período, e suas empresas, espremidas entre o aumento do custo e a queda das exportações, estão cortando milhares de empregos por mês. Existem causas externas para o mal-estar, desde a guerra na Ucrânia até o protecionismo dos Estados Unidos e a desaceleração econômica da China. Vocês lembram que eu falei com os senhores aqui numa dessas lives que o grande problema da Alemanha e da França foi querer acompanhar os Estados Unidos, de Biden, nesses embargos econômicos aí por conta dessas guerras lá no Oriente, que não tem nada a ver com a gente aqui no Ocidente. Aí o que acontece? Tem a ver, né, gente, geopoliticamente falando. E então, na macroeconomia, claro, também tem. Mas não precisava ser tão rigoroso, porque os Estados Unidos é autossuficiente praticamente em tudo. E a Europa não é nada disso. E o que aconteceu? Aconteceu que a Rússia foi lá e fechou a torneirinha do gás, que era uma fonte de energia vital para os alemães, né? E para toda a Europa, tá? No entanto, alguns analistas, economistas e historiadores acham que Berlim administrou mal sua resposta. O motivo conservadorismo definido aqui não como a ideologia política, mas como a preferência pelo status quo e não pela mudança, pela reação e não pela ação, e pela cautela em detrimento do risco. Isso se deve, em parte, ao sucesso. Enquanto a economia da Alemanha estava crescendo, deixando de lado a crise financeira
e a crise da dívida da zona do euro, não havia pressão para corrigir o curso, disse o historiador Timothy Garneau-Ash, autor de Homeland, tá? História da Europa nos últimos 50 anos. Falar alemão aqui é complicado, viu? Não sei se eu pronunciei nada disso certo. A Alemanha foi a última a acordar porque estava se saindo melhor, disse o economista lá, o historiador, né, e autor do livro, o Timothy Garneau-Ash, né? Abre aspas. É uma crítica às elites políticas, empresariais e até certo ponto intelectuais, porque teria sido seu papel olhar para o futuro e ver próximos desafios. Fecha aspas. É claro que esses caras que são comunas, eles não enxergam isso, tá? E a Alemanha, como um todo, ela errou, mas errou assim, não foi nenhuma, nem duas vezes, não, gente. A Alemanha errou várias vezes aí, tá? Várias vezes. A criação de uma crise energética. A Alemanha... Peraí, só um minutinho aqui. Aí, melhorou agora. A Alemanha foi a última, a criação de uma crise energética. A Alemanha foi pioneira na redução das emissões de CO2. O país promulgou sua primeira lei ambiciosa de energia renovável há um quarto de século e pretende se tornar neutro em gases de efeito estufa até 2045, antes da maioria das outras nações. Menos conhecido é o pouco sucesso que teve, embora as emissões tenham caído 60% em 2023, em relação ao nível de 1990, de acordo com o governo, uma queda acentuada naquele ano foi devido à recessão. Hoje, as emissões de CO2 per capita da Alemanha estão acima da média global e da União Europeia, superiores à do Reino Unido e da França, e logo abaixo das da China, de acordo com o World Index, tá? Enquanto isso, as famílias alemãs pagavam
os preços mais altos de eletricidade na União Europeia no primeiro semestre de 2024, de acordo com estatísticas oficiais do bloco. É isso aí, vai fazendo, né, as coisas desse jeito. Uma razão para esse histórico misto foi a decisão da chanceler Angela Merkel em 2011, após o acidente nuclear de Fukushima, de acelerar a eliminação planejada da energia nuclear. Quantas vezes que eu já falei que a energia nuclear, gente, é uma energia limpa, é uma energia tranquila. Não é isso que aconteceu no Japão. Em primeiro lugar, foi um temor de magnitude aí de 9, né, pontos na escala Richter, né? Então, isso aí só já destruiu parte da usina. Aí veio também com isso as ondas gigantescas que chama, né, as tais tsunamis e tudo mais. Isso significou que a Alemanha precisava de mais combustível fóssil, incluindo carvão e gás natural russo, no processo de ampliar as energias renováveis. Os Estados Unidos e os aliados europeus alertaram a Alemanha de que a nação estava muito dependente da Rússia. No entanto, Merkel manteve a situação em 2014, quando os russos anexaram a Crimeia, aquele pedacinho ali da Ucrânia, entendeu? O mesmo fez seu sucessor, Olaf Scholz, tá? Quando Moscou invadiu novamente a Ucrânia e começou a estrangular as entregas de gás, elevando os preços e forçando Berlim a reabrir usinas a carvão ociosas. Abre aspas. O problema com as sociedades de consenso é que, às vezes, o consenso está errado e, quando está, não há mecanismo de correção. Fecha aspas, disse o Wolfgang Munchau, autor de Capture the End of the Game Merkel, tá? Publicado no final do ano passado. É o oposto de uma sociedade de denunciantes. Após uma curta extensão no uso durante os meses de inverno, as últimas 3 usinas nucleares da Alemanha foram desligadas em abril de 2023, em meio a uma crise energética que começou a afundar a economia do país. A indecisão alimenta a migração em massa. Quando Merkel deixou entrar centenas de milhares requerentes de asilo do Oriente Médio, da Ásia Central
e da África presos entre a Grécia e a Hungria em 2015. Muitos alemães saudaram a mudança, reunindo-se nas estações de trem para cumprimentar os recém-chegados, né? Pois é, e é principalmente da Síria, né? Por causa do ditador de lá e também do grupo terrorista do Hamas, tá? Pois é isso que deu aí, ó. O maior fluxo de pessoas, né? E pior que a Alemanha é um paísinho desse tamanhozinho, né? O maior afluxo de pessoas na história da Alemanha do pós-guerra resultou de uma não decisão. Conforme descrito por Robin Alexander, vice-editor do jornal Die Welt, tá? Em seu livro de 2017, Bennen, tá? Que se traduz como os conduzidos às fronteiras da Alemanha. Os conduzidos, quer dizer, né? As fronteiras da Alemanha já estavam abertas sob as disposições da área Schengen, que não exige documentação para cruzar fronteiras. À medida que os imigrantes se aproximavam, Merkel optou por não impedir. Por quê? Devido ao risco de que um fechamento fosse contestado no tribunal e de que a polícia precisasse ter de usar a força para proteger as fronteiras. É isso, né? Pois é, usar a força, a polícia, né? É isso aí, hein, Merkel? Quem diria, hein? Você que prosperou tanto a Alemanha, acabou deixando de roubar também, né? Abre aspas, a fronteira permaneceu aberta não porque Angela Merkel deliberadamente decidiu isso, nem qualquer outra pessoa no governo federal, escreve Alexander. Abre aspas novamente. No momento crucial, simplesmente não havia ninguém disposto a assumir a responsabilidade de fechá-la. Fecha aspas. Para Andreas Röder, historiador e chefe do Republic 21, um tanque conservador em Berlim. Olha bem, um tanque conservador em Berlim. Merkel sempre foi muito boa em sua análise e porque isso não funciona e porque isso é impossível e ruim em descobrir como tornar as coisas possíveis. Essa é uma atitude alemã, mas também é muito europeia. Os americanos são muito melhores em tentar coisas e ver o que acontece. Fecha aspas. À medida
À medida que o humor político azedava com os imigrantes impulsionando a alternativa para a Alemanha de extrema-direita, sucessivos governos fizeram mudanças incrementais nas leis de imigração com pouco efeito. O país registrou mais de 250 mil pedidos de asilo no ano passado, menos que em 2023, mas maior do que em qualquer outro ano desde 2016. Hoje, os imigrantes são menos propensos a trabalhar do que os alemães e mais propensos a cometer crimes. Que beleza, hein? Só o governo federal gasta 30 bilhões de euros por ano, o equivalente a 31,4 bilhões de dólares em benefícios para refugiados e requerentes de asilo, mais da metade do orçamento de defesa do país. Difícil até de acreditar nisso. Para Holder, a incapacidade da Alemanha de mudar o rumo quando as circunstâncias envolvem evolui evidente, tanto em suas políticas de energia nuclear quanto imigração, trai o que ele chamou de uma visão estática do mundo, que se tornou arraigada desde a reunificação do país. Quando a poeira baixou após a queda do Muro de Berlim, disse ele, espalhou-se na Alemanha a sensação de que o mundo também havia atingido um estado estável e que a Alemanha não precisava mais mudar. Montadoras alemãs desgastadas. Uma década atrás, enquanto a Tesla criava um burburinho em torno de seus carros elétricos, os líderes automotivos da Alemanha fizeram duas suposições fatais: que sua experiência na fabricação de carros se traduziria para a era de veículos elétricos e que a China continuaria a absorver um número cada vez maior de Audis e Volkswagen movidos a gasolina. Mas não foi bem o que aconteceu, né, gente? Não foi nada disso. Fazer VES. As empresas descobriram mais tarde as empresas descobririam mais tarde. Tinha basicamente a ver com baterias e softwares, algo que
aqueles que se destacavam na fabricação de pistões e válvulas de combustão não eram necessariamente bons. Depois da Tesla, as montadoras chinesas agora ultrapassaram suas rivais alemãs em tecnologia de VES, corroendo a participação de mercado da Alemanha. Se você domina o mercado há quase 40 anos, especialmente no segmento de alto padrão, a prontidão para repensar as coisas é zero, como Elon Musk fez. Não é alta, disse Junger Pfeiffer, analista automotivo independente. Para Munchau, isso denota uma fraqueza central da economia alemã, dependente de tecnologias analógicas, engenharias mecânicas, produtos químicos. Sobreviveu graças a pequenas adaptações e sorte. Desde a ampliação da União Europeia até a ascensão da China, fatos que abriram novos mercados e locais de produção de baixo custos. Quer dizer, a Alemanha é Mercedes, é Audi, como é que chama aquele outro carro lá? Ficou no alto padrão, né? Que os alemães têm essa mania mesmo, né? E isso, então, prendeu eles nessa ganância, nesse modelo centralizado, elitista, né? Que aí acabou o quê? Enquanto que o mundo evoluía para carros mais populares, igual o Elon Musk falou aí agora, né? Mesmo com a Tesla ali mesmo, né? Apesar que naquela época ainda os carros estariam em fase de teste e também, consequentemente, haveria aí alguns problemas com custos, né? Mas depois foi tudo ficando cada vez mais universal e começou aí esses USVs da vida, né? E esses carros mais populares aí que o povo poderia comprar, a massa mesmo, né? Que a Alemanha parece que ficou estagnada lá no século XIX, onde só rico, o super rico, poderiam comprar carros, né? Mas o modelo está desgastado. Em 2023, a Alemanha registrou 133 mil pedidos de patentes, menos da metade do número da Coreia do Sul e do Japão. Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, coisas de patentes aí. A maioria das patentes alemãs tem uso mecânico e industrial, com a tecnologia
de computadores e as comunicações digital dominando nos Estados Unidos e na China, respectivamente. Ainda hoje, o debate é sobre como colocar a fabricação de volta nos trilhos, estender a vida útil do modelo por mais 10 anos, disse Munchau. As pessoas falam sobre competitividade, enquanto nos Estados Unidos falam sobre crescimento. É isso daí, né? Pois é, enquanto isso estiver prosperando por lá, né, vocês já sabem o que vai acontecer, né, gente? Infelizmente, esse modelo aí é completamente fracassado aí, né? Bom, e por fim, vamos aqui o dólar sobe a 5,75 e Ibovespa cai 1,36% a preocupação com a preocupação fiscal no radar. Ai, ai, ai. Até hoje. O Ibovespa fechou esta segunda-feira, 24, em queda de mais de 1%, em um dia de preocupação dos investidores com o cenário fiscal. O principal índice da B3 recuou 1,36%, fechando aos 125.401 pontos. Das 86 ações do Ibovespa, 76 fecharam em queda, não quero nem ver. O ambiente também fortaleceu o dólar, que subiu de 0,43%, cotado a R$ 5,75, tá? As inquietações respondem a movimentações do governo. O Lula da Silva decidiu liberar o FGTS para quem usou o saque aniversário, o que era vetado pelas regras atuais. O anúncio deve ocorrer nos próximos dias e aumenta as preocupações de que o governo volte a acelerar os gastos públicos. Pois é, tá vendo? Não pode, mas o cara faz assim mesmo. Ninguém, se fosse o ex-presidente, já estava enquadrado aí nas pedaladas fiscal. Mas como é acumulada, né? Então tá tudo bem. Nesta tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ainda que não existe um ajuste fiscal possível, caso a economia não cresça. A declaração também corroborou os temores fiscais. Vai se fudendo, Brasil, e vocês aí que são os comunas da vida, se preparem, porque a coisa tá cada vez mais horrorosa, viu? Podem se preparando, tá? Que tá cada vez pior.
E o que eu vou ler aqui para vocês agora sobre o Boletim Focus não é nada animador, viu? Não precisam de pensar que é não, porque não é não, tá? O trem é feio com um buraco no meio. E eu quero ver se o Brasil precisar dos Estados Unidos, de recorrer aos Estados Unidos e outros países aí aliados, e que tá vendo o que está acontecendo aqui no Brasil com esse desgoverno filho de uma égua desse tal de Lula e desse STF, né, desse Supremo Tribunal do Moraes, né, que está acabando com a vida de todo mundo. Tem jeito, não quer melhorar mesmo, viu? Bom, mercado eleva a alta do IPCA de 2025 pela 19ª vez. Pela 19ª semana seguida, para 5,65%, aponta o Focus, tá? Então vamos lá para os dados bem rapidinhos, tá? Pera aí. Vamos lá então. Selic para a taxa básica de juros, a Selic, a mediana das estimativas foi mantida em 15% no fim de 2025. Sim, isso já era esperado. Em 12,50%, tá? Vocês vão ver o que é pagar uns juros desse, viu? No fim de 2026, no fim de 2026 e em 10,50% em 2027. Então, esse ano foi... Desculpa, gente, foi sem querer. Esse ano fica 15%, tá? Até o final do ano. É a estimativa que a gente esperava. Para 2026, vai dar uma queda de 12,50% e em 2027, 10,50%. Bom, é aquela... como que a gente fala? Aquela charmosa contabilidade paralela, né? Que tem lá um amiguinho, né, do Lula da Silva, que faz aquelas contabilidades criativas, né? E que ele acaba sendo um gênio dos números, né? E aí acaba enganando todo mundo e deixa todo mundo sem saber o que fazer. Essa é a grande verdade da realidade brasileira, né? O PIB. O PIB, a mediana, que merda, viu? A mediana para o crescimento da economia brasileira em 2025 foi mantida em 2,01%. Para 2026, a mediana das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, não sofreu ajuste e ficou em 1,70%.
para 2027 foi elevado de 1,98 para 2%. É só inglês vendo, né? Pois é, senhores adoradores comunas do atual governo, como os senhores podem ver, não tem nada de bom para quem está fazendo ou irá fazer dívidas para mais longo prazo. Fiquem espertos, porque a batata está assando. Se você também pleiteia tirar aí crédito, esbanjar, fazer igual a dona esbanja faz, né? Gastar o dinheiro tudo no cartão de crédito, tá? Do cartão de crédito, mesmo sem você poder, viu? Cuidado, porque além da maré não está para peixe pro lado dos senhores, né? A coisa, viu, não anda boa de jeito maneira. E quem perde, tá? É vocês, porque o governo tá cagando e andando para vocês, viu? Então façam bastante dívida agora no carnaval, arrebentem o cartão de crédito, excedam o limite, depois pega aquele rotativo também, aquele crédito rotativo do cartão de crédito, façam tudo isso e aí vocês vão ver, né, a batata assar, tá? Façam tudo isso aí que vocês estão querendo, senhores que não acreditam na economia, né? Então, ou irá fazer dívidas para mais longo prazo, fiquem espertos, porque se está ruim hoje, para os próximos meses e anos, é algo terrorista, tá? Mas para quem não se importa com isso e acha que poderá haver uma contabilidade criativa do IBGE de Lula e um gênio dos números que conseguem fazer uns truques profissionais com os números, de modo que tudo está às mil maravilhas para o atual governo, mas é melhor se prepararem que o próprio presidente do BC enviou ao Lula da Silva os números reais, que são piores que os números publicados pelo Banco Central. E para piorar ainda mais, nós temos ainda a questão do dólar, né, gente, que ficou aí para trás, e tem muita gente aí que esqueceu que isso aqui vai disparar, tá? Vai disparar. Eu vendi meus bitcoins tudo e comprei tudo em dólar. Para 2026, a mediana das expectativas para a inflação oficial também foi elevada de 4,35% para 4,40%. E para 2027 foi mantida em 4%.
a mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial brasileira em 2025 foi elevada, né? Isso eu já falei, já pela 19ª semana executiva, né? O dólar, a mediana das estimativas para o dólar no fim de 2025 foi reduzido de 6 para R$ 5,99. A fonte de tudo isso é do valor econômico, tá bom? Bom, com isso, então, a gente termina aí mais um boletim econômico desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025, né? Agora eu não vou errar, não. Tá bom? Tchau, um abraço, até mais.